Gente, vamos aqui acompanhar uma matéria comigo que foi veiculada no último dia 6 de junho. Mas primeiro vamos à chamada da matéria. A Justiça decreta prisão preventiva dos envolvidos numa pancadaria na Lagoa. O meu texto seria: agressores têm prisão preventiva decretada pela Justiça. Mas vamos continuar ainda na chamada. Todos eles têm uma classe social, são de classe social alta, famílias abastadas. Bom, essa moça loura deve ser uma delegada e ela certamente deve ter dado uma entrevista maior que a gente vai ver na matéria, mas eu não entendi por que a edição do telejornal colocou esse trecho da declaração dela na chamada. O fato dos criminosos serem de classe social alta ou de famílias abastadas não tira deles a possibilidade de serem criminosos. Mas deixa eu seguir aqui que a chamada ainda não acabou. Um deles é velho conhecido da polícia, Bruno Krupp, acusado de atropelar e matar um adolescente na Barra. Opa, tem uma novidade na matéria que pra mim já muda tudo. Eu já abriria totalmente diferente. Eu começaria o texto dessa chamada mais ou menos como o site do Portal Terra colocou no título. Olha aqui o título do site do Portal Terra: modelo que matou adolescente atropelado em 2022 é preso novamente. Só que o meu seria: Bruno Krupp, assassino que matou adolescente atropelado em 2022 é preso novamente. E por que eu começaria assim a chamada? Porque o Bruno Krupp é um criminoso famoso que a gente já conhece. E ainda tem o fato dele ter feito trabalhos como modelo, ou seja, muita gente conhece ele desse lugar da moda. Ou seja, antes de ser famosinho por ser um criminoso, ele é famosinho por trabalhar na moda. Então, gente, o gancho dessa matéria, pra mim, é o Bruno Krupp. Depois a gente fala dos criminosos que agrediram as pessoas lá na Lagoa Rodrigo de Freitas com ele. Mas ele tem que ter um protagonismo aí. Bom, agora vamos pra matéria propriamente. Olá, boa noite. Boa noite, Trigueiro. Gente, eu adoro Trigueiro. Cenas de barbárie registradas no cartão postal do Rio. Um estudante de direito foi espancado na Lagoa Rodrigo de Freitas quando saiu de uma casa noturna no fim de maio. Hoje a polícia prendeu 4 pessoas envolvidas na pancadaria. Pessoas? Ainda procura por outros 2 foragidos. O RJ2 teve acesso às imagens e informações que levaram os investigadores até os acusados e conversou com exclusividade com a vítima das agressões. Veja agora na reportagem da Beth Lucchesi e do Lucas Soares. Para mim, o texto do Trigueiro deveria começar assim: Bruno Krupp, famoso criminoso do Rio de Janeiro, e seus comparsas agrediram pessoas, aí sim são pessoas, na Lagoa Rodrigo de Freitas. Bom, o texto não seria exatamente assim, mas nessa linha, destacando bem quem são os criminosos. Porque falar cenas de barbárie registradas num cartão postal do Rio ameniza muito pro lado dos criminosos. E aí sabe o que parece? Que eles interpretaram essas cenas, que eles não são desse jeito, são cenas que eles fizeram ali. Afinal, eles são de classe alta, de famílias abastadas, então eles devem ser atores mesmo, e aquilo ali que eu tava vendo era só uma cena de um filme. De repente, tô falando, de repente, se fossem pobres, aí sim, criminosos, bandidos, traficantes, que às vezes nem são criminosos, ou bandidos, ou traficantes, às vezes são só pretos mesmo. Bom, vamos ouvir a Beth Lucchesi, que eu também amo. Nós começamos a reportagem com uma pergunta. O que faz um homem pisotear e dar pontapés na cabeça de alguém? Foram pelo menos 22 golpes. Esse texto não me contempla porque eu acho que ele é muito abrangente. Tem um cara ali reincidente no crime que já matou uma pessoa que estava livre, sendo um perigo para a sociedade, e que a gente precisa deixar ele bem marcado. Aliás, eu não lembro de ter visto matérias em todos os lugares mostrando o absurdo que era a soltura do Bruno Krupp, gente. Ele assassinou uma pessoa. Um grupo de pessoas entre 18 e 26 anos cerca 2 rapazes. A gente não pode tratar o criminoso branco de classe alta e família abastada como pessoas. Eles são criminosos. Eles parecem discutir. O nervosismo fica evidente em quem registra o flagrante. Quando a câmera volta para cima, a briga já tinha começado. Os 2 rapazes são agredidos. Esse de camiseta preta, boné preto e bermuda clara se defende dos agressores. Por alguns segundos, eles trocam socos. O segundo rapaz, de boné vermelho, também é atacado e logo cai no chão. A vítima é cercada por 4 homens. 3 dão socos e chutes. Esse de camiseta vermelha é o mais violento.
A cena é tão forte que vamos congelar a imagem. Olha só, se a cena é tão forte a ponto de ter que congelar a imagem, é mais um motivo para se referir a esses rapazes de classe social alta e famílias abastadas por criminosos. Ele é quem dá os 22 golpes. Olha o que a computação gráfica da matéria fez. Escureceu toda a cena do crime e iluminou apenas o criminoso que deu os 22 golpes. Só que a imagem tá distante e a gente nem vê a cara dele. A gente precisava ter visto a cara de todos eles antes. Precisava abrir a matéria com a polícia levando esses criminosos para a delegacia, cheia de truculência, com eles sem camisa, sem chinelo, humilhados, porque esses criminosos espancaram pessoas e um deles já matou uma pessoa. Toda essa selvageria aconteceu bem aqui, no estacionamento do Parque dos Patins, na Lagoa, zona sul do Rio, 23 de maio, por volta das 4 da manhã. Mas o desentendimento havia começado a cerca de 100 metros daqui, numa casa noturna nas margens da Lagoa Rodrigo de Freitas. Vocês veem que a matéria não tem um teor de matéria policial, não tem uma trilha tensa, e ela faz uma linha do tempo de um jeito que é interessante no sentido de fazer parecer que é uma historinha praticamente de ficção, porque a gente vê essa matéria e não fica com raiva dos agressores, dos criminosos. A gente até fala assim, nossa, que absurdo, mas é tão interessante o jeito que é contado, que a gente assiste como se fosse um capítulo de Vale Tudo, que a gente vê a Odete Roitman verbalizando absurdos e gosta. Ou como se fosse um espetáculo de stand-up do Léo Lins, que as pessoas ficam rindo dos crimes que ele comete no palco, em vez de ligar pra polícia pra levar ele preso. O RJ2 localizou a vítima, que ficou desacordada no estacionamento. Pedro Rodrigues tem 25 anos e é estudante de Direito da UERJ. Ele ficou um dia internado e mais 4 em casa, praticamente sem se mexer de tanta dor. Bom, aí tem uma entrevista longa com a vítima e tudo bem, mas eu perderia o tempo do meu telejornal para fixar na cabeça do telespectador a cara dos criminosos. Porque se porventura eles continuarem livres, né, e tem muita chance disso, uma vez que eles são de família abastada de classe alta, a gente saber quem são para evitar esses trastes. O caso foi registrado na delegacia da Gávea. Os investigadores conseguiram identificar os responsáveis. E se identificou, por que não abriu com o rosto de cada um deles? 6 foram indiciados, denunciados pelo Ministério Público e já se tornaram réus. Eu sei que o réu não é necessariamente um criminoso, ele precisa ser julgado. Mas se a polícia disse que nas imagens são eles, a própria polícia já estaria se referindo a eles por criminosos e muito provavelmente a matéria estaria seguindo o fluxo. Como acontece com um jovem negro da favela que é ligado ao tráfico. Ele não é acusado por fazer parte do tráfico, julgado e condenado e depois preso. Ele já é morto pela polícia e sempre vai ser chamado de traficante, bandido e criminoso. E o jornalismo vai nessa onda. Então bora também se apropriar desse termo criminoso para esses meninos brancos que a gente já sabe que são porque as câmeras mostraram e a polícia confirmou que são eles. Pra que esperar eles serem condenados se a gente já sabe? Até porque rola uma possibilidade incrível deles jamais serem condenados. A justiça também decretou a prisão preventiva deles. Hoje, 4 foram presos. 2 no Rio e 2 em São Paulo, para onde tinham fugido. Pedro Vasconcelos do Amaral Sodré de Melo é quem deu os 22 golpes na vítima, segundo a polícia. Ele é conhecido como Rebordão e, de acordo com as investigações, parece gostar de levar uma vida de luxo. Tem 9 anotações por roubo, tráfico de drogas, violência doméstica e organização criminosa. E a gente só vê a cara dele quase no fim da matéria, quando muita gente já até cansou e foi fazer outras coisas na vida. Ele é traficante de drogas sintéticas. Ele também faz clonagem de cartões de crédito, ele vive disso. Falar ele vive disso é bem diferente de falar. Ele comete esses crimes há anos. Clonagem de carros. Ele não para. A vida dele é essa, é dar golpes, é trabalhar para o crime. A vida dele é essa. A namorada dele, Luma Rajão, também foi presa. Ela tem 20 anos e é estudante de Direito. Ela é uma menina que é de classe média alta, mora num condomínio de luxo, na Barra da Tijuca. Ela escolheu ser namorada de um bandido. Ela escolheu, ela não é bandida não. Mas talvez se fosse preta, pobre da favela, ela já nasceria bandida e sem direito à escolha. Mesmo diante de tantos avisos dos próprios pais, da própria família e de amigos, ela incita a briga. Tem depoimentos das partes depoimentos fortes, 3 a 4 depoimentos,
que dizem que ela falava o tempo inteiro: ah, olha lá, pega o gorducho, mata o gorducho, vai no gorducho. O gorducho se referindo à vítima. Ela é Odete Roitman e a gente vai gostar dela por causa disso. A maneira que a delegada fala dela é quase que engraçada. A garota incitava o ódio e a violência, e isso é crime, ponto. Durante as investigações, a polícia descobriu um post de Luma numa rede social logo depois da pancadaria. Ela se autodenominou Maria Manicômio e ele, o dono do hospício. Gente, isso compartilhado numa rede social vira um meme e as pessoas vão gostar, tá? Vocês sabem disso, não tem ninguém bobo aqui. E fazendo dancinhas. Ai, gente, vou parar por aqui porque ela já tá quase transformando a menina numa Virgínia. Vou acelerar a matéria e vou pro próximo. Arthur Veloso Araújo, de 18 anos, também foi preso em São Paulo. Poxa, a polícia ainda deixou ele botar casaco. Vou dar uma acelerada também e vou passar pro próximo, tá? Bruno Krupp foi o quarto preso. Era pra abrir a matéria com Bruno Krupp. Segundo as investigações, também incitou as agressões. Ele é modelo, tem 25 anos. Sabe o que fica parecendo? Que o assassino, quando ele é branco, tem a chance de ser apresentado pro grande público como modelo. E já se tornou um velho conhecido da polícia. Só agora, no final da matéria, ela passa o sal e conta: ah, ele matou uma pessoa no passado. Krupp está sendo julgado por atropelar e matar o adolescente João Gabriel Cardim Guimarães na Barra da Tijuca em 2022. Ah, o menino que o Krupp matou era um jovem negro, então não foi um assassinato. Tudo bem, então essa informação só tá no pé da matéria mesmo. Krupp pilotava uma moto sem habilitação a mais de 150 km por hora. Sem habilitação, andando a 150 km por hora e ainda me mata uma pessoa e não tá preso? Isso é uma matéria à parte, gente. E cadê a polícia que não me entra atirando na comunidade em que o Krupp mora? Ah, ele não mora em comunidade, mora em condomínio de luxo. 2 pessoas envolvidas na pancadaria na Lagoa ainda estão foragidas. Não são 2 pessoas, são 2 criminosos. O colombiano Jacobo Pareja Rodrigues, de 26 anos, de acordo com os policiais, ele é um dos que chutam a cabeça de Pedro. A polícia diz que Jacobo é filho de um traficante da Colômbia e fugiu para o Paraguai. O segundo foragido é Felipe de Souza Monteiro. Tem passagem por tráfico, porte de arma de fogo e receptação. As investigações mostram que ele fugiu para o Rio Grande do Sul e que ele também chutou a vítima quando ela já estava caída. Bom, a única coisa que salva em todos esses criminosos mesmo é que eles são brancos, né? Que sorte eles terem nascido num país extremamente racista, né? Todos eles têm uma classe social, são de classe social alta, famílias abastadas, são pessoas que tinham todas as oportunidades e escolheram o crime. Pois é, delegada, esse criminoso é muito pior do que aquele que o Estado não dá oportunidade alguma e às vezes ele tem que recorrer a atividades ilícitas para matar a fome da família, para curar uma mãe doente, para sobreviver. Em determinado momento você vê o corpo da vítima já, né, ali deitado, convulsionando, e ele continua e no final ele ainda pega o boné da vítima, que é um boné vermelho, como se fosse uma recompensa. Ele leva pra ele esse boné. Não parece que ela tá falando de uma luta de MMA? Ela não traz um teor de animalização desses criminosos, porque neles super caberia, eles são uns animais. Quer dizer, aqui no Brasil não são porque eles não são pretos. Eu acho que uma pessoa que dá, sei lá, uma dezena de chutes na cabeça de outra, ela não tem nenhuma outra intenção senão matar essa pessoa. A vítima é quem dá um panorama mais próximo do que esses monstros são. Mas falar com a vítima já recuperada, sem marca nenhuma de agressão, sem estar no calor da emoção, também acaba dando uma amenizada no crime que aqueles monstros cometeram. E foram o que tentaram fazer comigo. E por um milagre, e eu tô aqui podendo conversar e lutar por justiça. E eu também não vou descansar enquanto a justiça não for feita. Ih, queridão, eu não quero te desanimar, não. Mas aqui no Brasil existe um núcleo de direitos humanos criminoso para bandido branco. Que é o seguinte, eles cometem crimes e não pagam por isso. Tipo o Krupp, que matou um menino em 2022 e tava aí solto. Quando eles são presos, eles saem rapidinho, ninguém vê nada, ninguém fala nada. E tá tudo bem, vamos seguir o baile, gente. A defesa de Bruno Krupp disse que ele não integrava o grupo de agressores e que a verdadeira dinâmica do ocorrido será demonstrada nos autos do processo. Declarou também que vai entrar com habeas corpus para que Bruno seja solto.
Nós não conseguimos contato com as defesas dos outros acusados. Então tá, né? Bom, a intenção desse meu vídeo não é pra querer desqualificar um telejornal não, tá? Até porque eu tô fazendo uma crítica sobre uma matéria de um telejornal da TV Globo, porque essa emissora tem o jornalismo que eu mais confio e acredito. E se eles me chamassem, eu ia correndo ser um dos editores e acho que ia ser um ganho pra eles. Porque por mais que o Estado, por meio da polícia, goste de criminalizar jovens pretos favelados, só por eles existirem, a narrativa de um telejornal não pode corroborar com isso. E, gente, isso aconteceu na cobertura da prisão do MC Pose. E o Pose tá longe de ser um criminoso. Agora, esses meninos que são criminosos e tem o Krupp que já matou uma pessoa, eles podem até receber um olhar complacente por meio do Estado que não encara eles como criminosos. Mas a narrativa do telejornal precisa entender que eles são, sim, que eles são perigosíssimos. O caso deles, sim, merece uma cobertura com o viés que teve a do MC Pose. Eu entendo que às vezes uma fonte de informação, e nesse caso o Estado e a polícia, acaba influenciando na nossa maneira de pensar, porque eles passam pra gente a informação empacotada do jeito deles. Mas a gente precisa desembrulhar o pacote, ver o que tem dentro e dar o peso certo pra cada caso. Esse é o trabalho do jornalismo.